E aí, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma editora que marcou a época no Brasil e que, contrariando a todas as expectativas, ainda está viva, acredite ou não. Sim, amigos, essa manhã, aliás, toda essa semana eu tenho acordado meio nostálgico, né? Acontece isso às vezes, sou uma pessoa bastante nostálgica e não sei porquê. Enfim, estou devagando. Semana passada eu escutei um podcast excelente, né? O Confins do Universo, capitaneado pelo meu amigo Sidney Guzman, em que eles entrevistavam o Rogério de Campos, né? O Rogério de Campos é, na minha opinião, e sob pena de parecer um pouco puxa-saco, mas foda-se, um dos melhores editores do Brasil. É um dos caras que mais contribuiu para a cena dos quadrinhos brasileiros, né? Não tem nada a ver com posição política, apesar de eu me identificar com ele nesse ponto, né? Caralho, o cara teve a moral de mandar os caras ler Trotsky lá no Confins do Universo, né? Não é todo mundo tem, que tem essa coragem aí, né, nesse país dominado por bolsominions ultimamente. Mas o Rogério é um cara que sempre fincou o pé, que sempre se posicionou muito claramente, e isso eu acho muito bom da parte dele e me faz gostar ainda mais do cidadão. E ele é um cara que começou nos anos 80 publicando a revista Animal. E veja bem, eu sou de 1984, né? Então, na época que a Animal era publicada, eu era muito criança e evidentemente não conhecia, não acompanhava Animal, né? Eu vim conhecer a revista Animal na década de 90, e daí futucando lá em sebo, né? Encontrei alguns números. Não era muito fácil porque eu sou de Maceió e Maceió não tinha sebos muito bons, então era bem raro você encontrar uma revista Animal por lá, mas eu encontrei algumas e era diferente de tudo que estava sendo publicado. Ainda hoje, né, considero Animal uma revista bem avant-gardista, né? E era meio que eu me sentia meio como um arqueólogo, né? Sabe quando você começa a se interessar por alguma coisa e você começa a tentar seguir as pegadas dos seus antepassados? Então era esse exercício que eu fazia, né? Animal servia pra mim como, beleza, deixa eu ver o que é que esses caras estavam fazendo antes de eu me interessar por quadrinhos. Então o Rogério foi editor da revista Animal, passou aí por um hiato e depois ele se tornou editor da Acme, né, que era a editora da revista Herói, né? A revista Herói que surfou muito bem na onda dos Cavaleiros do Zodíaco, os caras estavam imprimindo dinheiro, né? Diz a lenda que durante um determinado momento da história eles vendiam mais do que a revista Veja, e depois a Acme, né, que era a editora da revista Herói, mudou de nome e passou a se chamar Conrad, né? E é esse o ponto do vídeo de hoje, né? Eu queria falar um pouco sobre a Conrad, porque acho que foi uma das editoras que eu mais curti, assim, na minha juventude, né? Não que eu não seja ainda jovem, né? Eu me considero ainda jovem, mas quando eu era mais jovem. A Conrad foi a responsável por introduzir os mangás no Brasil, né? É claro que antes da Conrad veio aí a Nova Sampa, que publicou, sei lá, Free Cryman. Aí teve uma outra lá que publicou Rama, aquela edição horrorosa em formato americano, sentido ocidental de leitura. Mas foi a Conrad que primeiro publicou mangás no formato que a gente conhece hoje. Mais ou menos, né? Porque os caras faziam aqueles meio tanco, mas enfim, não quero entrar nos detalhes. Mas os caras publicaram Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, né? Segundo o Rogério relata no podcast Confins do Universo, ele não achava que ia fazer sucesso, mas a história foi outra, né? Foi a Coqueluche. Nossa, eu tô dizendo que eu sou jovem e daí utilizo uma gíria de velho como Coqueluche, mas enfim, fez muito sucesso, né, na época. E o dinheiro que os caras fizeram publicando Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco no Brasil permitiram que a Conrad investissem em outras coisas não tão comerciais, né? E é isso que eu acho que torna a história da Conrad tão especial, porque eu acho que era a única editora disposta a pegar aquele tanto de dinheiro que eles faziam com obras bem comerciais, como era o Dragon Ball, o Cavaleiro do Zodíaco, a sua revista Pokémon Club, e utilizavam para publicar coisas que seriam fracassos de venda, né? Porque apesar do catálogo impecável da Conrad, tinha várias coisas que simplesmente não vendiam, mas os caras, o Rogério sobretudo, fincava o pé e dizia, não, eu gosto disso e eu acho que o público brasileiro tem que conhecer isso, os caras lá e publicava, sabe? Então isso eu achava muito foda, né? Eu não acho que exista hoje no Brasil uma editora
capaz de fazer isso, né? Com vontade temos muito, né? Mas eu não acho que exista uma editora que, principalmente em tempos econômicos turbulentos como a gente vive, que esteja disposta, não, eu vou publicar isso aqui porque o público merece conhecer isso. Não, pô, as editoras estão tentando sobreviver, né? Então, como eu disse, a Conrad começou a publicar Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, que estouraram, e depois eles começaram a diversificar o seu catálogo, e foram responsáveis por trazer os maiores quadrinistas que até então ainda não haviam sido... Aliás, já haviam sido introduzidos ao público brasileiro através de revistas como a própria Animal, mas não tinham álbuns, né, dedicados somente a eles. Então, olha só, os caras publicaram o Robert Crumb. Cara, eu tenho tudo do Robert Crumb que foi publicado pela Conrad, mas ficou no Brasil, né? Eu trouxe poucas coisas comigo quando eu me mudei para o Canadá, mas eu trouxe América, do Robert Crumb, né? Eu trouxe também esse quadrinho que eu adoro, que é do Robert Crumb com o Harvey Pekar, que é o Bob and Harv. E, cara, isso aqui eu acho genial, genial mesmo. Eu também trouxe toda a coleção do Akira Toriyama, que foi publicada pela Conrad, né? Porque, claro, depois do sucesso que foi Dragon Ball, eles acabaram trazendo outras coisas, entre elas, o que eu até fiz vídeo a respeito disso faz uns dias aí, o Marusako, né? O Kajika, o Sandland, várias coisas aí do Akira Toriyama. A Conrad publicou tudo e eu trouxe comigo pro Canadá. O Dragon Ball não, eu ainda tenho o Dragon Ball da Conrad, mas ficou tudo lá no Brasil, né? Tá na casa da minha mãe ainda. Trouxe também a minha coleção Game Pés Descalços. Eu trouxe um livro de mangá maravilhoso que foi publicado pela Conrad, que é essa revista aqui do Paul Gravett. Esse livro aqui, gente, se você é fã... Eu acho, inclusive, que em algum ponto da vida desse canal, eu acho que eu já falei desse livro antes. Se não me engano, acho que eu fiz um vídeo falando sobre 3 livros para entender os mangás, uma coisa assim. Mas esse estava na lista. E se você encontrar isso hoje, por favor, compre, porque é demais. É escrito pelo Paul Gravett. É claro, tá um pouco defasado, porque esse livro aqui é de 2004 e desde então passaram-se aí 16 anos, né? Bastante coisa mudou aí na cena dos mangás, mas ainda continua um livro muito legal, né? Super bem ilustrado, enfim. Mas além disso, os caras trouxeram Joe Sacco, que é o autor de Palestina, Área de Segurança Gorard, né? O cara que é um dos pioneiros do jornalismo em quadrinhos, um autor sensacional também. Eu tinha tudo do Joe Sacco, mas aí eu dei pra minha prima e 2 dias depois me arrependi profundamente. Inclusive, se você estiver assistindo, Gabriela, por favor, me devolve, por favor. E aqui no Guia dos Quadrinhos tem tudo catalogado, tudo que foi publicado pela Conrad. E eu tava só por curiosidade mesmo, vendo aqui a lista, e minha nossa, quanta coisa foda, velho. Inclusive, eu acho bacana a história de como o Rogério Campos licenciou o Sandman, né, para publicação no Brasil, que aquela coleção de Sandman da Conrad é maravilhosa. Eu não tenho, né, não comprei na época, marquei bobeira, mas ela é realmente a melhor, muito melhor do que essa que está sendo publicada agora. Mas o que eu achei interessante foi que ele licenciou aquilo por $700. Gente, $700 não é nada, né? Mas aí, vendo essa lista, dá pra ter uma dimensão de quanta coisa foda a Conrad publicou, né? Eles publicaram mais de 200 quadrinhos na sua trajetória, né? Que ainda não acabou, né? Mais tarde eu vou chegar nesse ponto aí. Mas olha só, os caras publicaram o Evangelion, né? Que acabou sendo finalizado pela JBC depois, mas eu tinha a coleção da Conrad. Os caras publicaram o Dr. Slump junto com a Akira Toriyama. Os caras publicaram tudo do Akira Toriyama. Os caras publicaram Osamu Tezuka, né? A primeira vez que os quadrinhos de Osamu Tezuka começaram a sair no Brasil em livros que realmente eram bem acabados, foi pela Conrad, né? Os caras publicaram Buda, os 3 Adolfs, né? Tudo do que importa do Osamu Tezuka foi trazido pela Conrad. Inclusive, já é tempo de sair uma reedição dessas coisas aí, faz bastante tempo que tá fora de catálogo. Mas os caras trouxeram Gon, né? Aquele dinossaurozinho, aqueles quadrinhos mudos. Aqui dali é maravilhoso. Tem que voltar pro Brasil também. Daí os caras trouxeram... Olha só, que outra editora teria coragem de trazer os quadrinhos do Shigeru Maruo, né? O Vampiro que Ri,
coisas absolutamente doentias e que só uma editora que não tem pena de queimar dinheiro seria capaz de trazer, né? Então eles trouxeram isso aí também. Eles trouxeram os primeiros mangás coreanos pro Brasil, né? Eu tô vendo aqui o Shonshu, que eu também comprava. Trouxeram Borgia, né? Alexandre Jodorowsky com Manara, quadrinho sensacional. Que mais os caras trouxeram aqui? Isaac, o Pirata. Né? Inclusive, essa semana eu vou falar sobre o novo Blueberry, que é desenhado pelo Blan, né? O cara que fez o Isaac o Pirata. Os caras trouxeram muito Manara, né? Trouxeram aqui El Gaúcho, Verão Índio. Trouxeram o Fun Home, Garotas de Tóquio, do Frederico Boilet. Suehiro Maruo, tá certo, gente? Eu confundi o nome do carinha lá. Nausicaa, essa daí é a grande derrapada, né? O pessoal quando vai falar da Conrad geralmente lembra só das coisas ruins, né? O fato de eles não terem publicado o Nausicaa até o fim e com isso impossibilitaram a publicação desse gibi no Brasil durante muito tempo, né? Mas, pô, com todos os êxitos da Conrad, acho que é vacilo a gente ficar focando só nessa derrapada, né? Trouxeram também o Black Hole do Charles Burns. Tá, então assim, enfim. Esse vídeo eu fiz porque eu tava com saudade, gente, da Conrad. Porque eu me lembro que foi uma época muito feliz da minha vida, sabe? Eu namorava com a minha atual esposa e ela morava em Recife, eu morava em Maceió. E daí eu vivia viajando, passava muito tempo na rodoviária. E daí tinha uma banca na rodoviária do Recife. E toda vez que eu ia pegar o ônibus, eu comprava alguns gibis, geralmente era da Conrad, né? Porque naquela época a gente tinha bancas maravilhosas, cheia de coisa, né? Cheia de opções e tal. Hoje em dia as bancas estão mortas, né? Mas eu comprava muita coisa da Conrad e ia lendo no caminho, né? Então isso me lembra, os gibis da Conrad me lembram uma época muito feliz da minha vida, né? E daí, porque eu tô fazendo esse vídeo também, é porque nas redes sociais eu me surpreendi essa semana quando vi uma mensagem na fanpage da Conrad no Facebook, né? A minha primeira reação foi, oxe, como assim a Conrad ainda existe, né? Porque na verdade a Conrad ela nunca acabou, né? O Rogério de Campos vendeu a Conrad para outras pessoas. E daí eles continuaram publicando. Na minha cabeça, eu acho que a Conrad, a única coisa que eles publicam hoje em dia são aquelas edições do Calvin Haroldo, né? Eles publicam as mesmas coisas faz anos aí. Mas eles nunca acabaram, né? A editora nunca morreu, apesar de muita gente achar o contrário. E daí a editora postou nas suas redes sociais essa semana que estamos voltando, alguma coisa assim. E alguém, inclusive, fez uma observação engraçada, dizendo que o retorno da Conrad era tipo sabe aquelas promessas que você faz no Réveillon? Não, em 2020 eu vou pra academia e vou malhar, vou entrar em forma. E daí quando chega no dia 5 de janeiro você já esqueceu tudo, né? Esses retornos da Conrad são a mesma coisa, né? Eles sempre estão pra retornar e daí não acontece nada, né? Mas aparentemente parece que eles vão voltar com tudo, né? E eu torço muito pela editora, porque como eu disse, é uma editora super importante, né, que trouxe coisas muito bacanas e que nenhuma outra pessoa ia trazer pro Brasil, né? Então eu realmente torço por eles, tô curioso para saber o que é que eles estão inventando aí, né? Porque eles estão bem ativos aí nas redes sociais, né? Fizeram esse post, depois fizeram um post convocando as pessoas que tiverem projetos relacionados a quadrinhos a submeterem seus projetos a eles, enfim. Então estou curioso para saber, e eu quero saber se você tem essa relação com a Conrad que eu tenho, né? Se alguma pessoa, provavelmente você que curtia quadrinhos e tem a minha mesma idade, talvez você consumisse também, assim como eu, bastante coisa da Conrad, beleza? Desculpe aí pelas divagações, gente. Eu acordei nostálgico hoje e falei, quer saber, eu vou falar com os meus inscritos, né? É bom de vez em quando. Beleza? Agora eu vou ficando por aqui, como sempre, quero deixar aquele bom e velho já inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço, até o próximo Comic Zone.